Vamos continuar estudando a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1 da Escritura Sagrada. Agora vamos ver o ponto 2 e o ponto 3. Diz assim o ponto 2. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus Escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. O Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Existem alguns textos bíblicos apontados aqui para nossa reflexão. Primeiro, Efésios 2, 20. Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a palavra do Senhor nos mostra o quê? Nos mostra que tanto os profetas no Antigo Testamento como os apóstolos no Novo Testamento, representando esses dois grupos de líderes, eles estão apenas colocando um tijolinho ali, na fundação da palavra do Senhor. Quem de fato é o fundamento, quem de fato é a pedra principal da construção do conhecimento de Deus é o Senhor Jesus. Ele a exata expressão do ser de Deus. Ele é a palavra viva, Então, as pessoas que vieram antes dele apontavam para ele, as pessoas que vêm depois dele estão apenas refletindo sobre as palavras que ele trouxe. Lá em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então existe uma revelação especial aqui para o apóstolo João em Apocalipse, uma revelação do desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que as escrituras não fossem mutiladas, nem que fossem acrescentadas palavras além do que Deus quis dizer através desses homens do passado, E nem fosse também acrescentado nada, Retirado ou acrescentado. Isso traria então um castigo sobre essa pessoa. Vemos em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós vemos que desde Gênesis até Apocalipse nós temos textos que o Senhor direcionou para que estivessem em nossas mãos, para o nosso aperfeiçoamento, para que toda a obra de Deus fosse cumprida através de nós. E é isso que o Senhor Jesus ele fala também, ele ensina. Mateus 11, 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, a autoridade que esses homens recebem não é uma autoridade que vem deles, é uma autoridade que vem do Filho, que o revelou, que o chamou, que o direcionou a escrever as Escrituras, a deixar claro para nós a vontade de Deus. Então, cada escritor em seu tempo estava apontando ali, aplicando a vontade de Deus, né? Desde Noé, desde Jó, desde Davi, até os apóstolos, né, que já citei algumas vezes aqui. O Senhor estava direcionando eles a trazer a mensagem do Senhor. Vamos ver Lucas 24, versículo 27, fala: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus, ele fazia o quê? Ele mostrava, no que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, onde ele estava lá, seja através do Cordeiro, seja através de todos os tipos, todas as sombras que apontavam para ele, ao ministério dele, a função dele de ser o Salvador. Então, nós vemos que Jesus, ele lidou bem com os outros textos, né? Além do que ele está falando ali, ele aplica, ele se relaciona com as Escrituras. E isso fica claro no segmento do texto, em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o Senhor Jesus fala sobre a lei, Jesus fala sobre o texto profético, fala sobre um texto poético, né, os salmos. O Senhor, ele pega todas as divisões que haviam na época, né, e mostram que isso estava mostrando o cumprimento da sua vinda, do seu ministério, né, de ser o nosso Salvador, de ser aquele que nos trouxe a redenção. Então, todas as Escrituras têm esse propósito, é a mesma mensagem falada de diversas formas. Jesus conta parábolas falando sobre coisas do cotidiano, da mulher, dos negócios, dos homens, e o Senhor está apontando ali o plano de Deus, está apontando que o reino de Deus vem através de Jesus, né? E o Senhor Jesus voltará para nos levar para o reino celestial. O último texto, Romanos 3:2, diz: Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, Deus deu esse privilégio aos judeus de que eles fossem instrumentos ali para nos trazer a vontade dele, para nos trazer qual era o seu propósito para a nossa vida. Então, o ponto 3, né, diz que os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, todos os textos do Antigo Testamento, né, que foram acrescentados em algumas denominações, esses textos não passam de textos humanos, textos históricos que falam sobre um período, né, em que o Senhor não estava se revelando com os profetas, e houve guerra, e houve dificuldades, problemas, e esses livros devem ser considerados como são, né, livros que ilustraram ou que apontaram o que estava acontecendo na época. Muitos erros teológicos, muitas falsas doutrinas são colocadas em revelações que não são revelações de Deus, que são apenas descrições de como aquela pessoa viveu,
seja fazendo os seus sacrifícios, sendo o seu trato ali com os mortos, o seu trato em meio à guerra, né? Tudo que aconteceu no passado e foi registrado. E temos também alguns livros apócrifos, né, fora das escrituras, que têm surgido no decorrer dos séculos, né? Muitas pessoas falam que foi revelado a elas algo, mas se não há o teste desse texto e o aval do povo de Deus, principalmente aqueles que viveram próximos a Jesus e que ouviram ele falar, então nós temos um texto que tem pouco crédito, né? Se o Senhor Jesus não revelou a nós através do seu ministério, e se nós precisamos acrescentar alguma coisa ainda, quer dizer, talvez que nós não queremos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Nós queremos inventar, nós queremos buscar algo além, né? Então isso é muito perigoso. As pessoas que, além das Escrituras, têm outros textos de fé que valem tanto quanto as Escrituras, né? Porque se esse texto ele não está de acordo com o que o Senhor Jesus veio fazer e cumprir, se o Senhor Jesus não marcou a data da sua volta, mas um texto religioso marca a vinda de Jesus, se o Senhor Jesus não nos ensinou a seguirmos algumas regras e estes textos religiosos estão ensinando a cumprir essas regras, tudo isso é um desprezo à palavra do Senhor Jesus, é uma negação, né, do Evangelho. Então, desde Gênesis até em Apocalipse, a gente tem uma continuidade do mesmo plano, da mesma história. Se nós não adotamos isso, se nós não nos apegamos às Escrituras Sagradas, nós vamos nos apegar a qualquer outra coisa, mas não é a voz de Deus, não é o que o Senhor tem para nós, né? Então, que Deus nos ajude a sermos sábios quanto a isso.